que foi a Confederação do Equador de 1824? Para ser bem objetivo, foi uma revolta ocorrida em Pernambuco que se separou do Brasil, proclamou a República e foi seguida por outras províncias nordestinas. E deram o nome de Confederação do Equador. É a história do Brasil, tá, pessoal? Ganhou esse nome devido à proximidade da linha do Equador. E essa história ocorre durante o primeiro reinado. Primeiro reinado iniciou a partir de 7 de setembro de 1822 e terminou com a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Já estão imaginando que o Dom Pedro I teve que enfrentar essa revolta? Mas vamos com calma. Vamos falar das causas. E o ano-chave é 1824, quando Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil. Ficou bem claro que Dom Pedro I demonstrava todo o seu autoritarismo, que beirava um absolutismo, porque Dom Pedro I fez questão de adicionar na Constituição um quarto poder, o poder moderador, que estava acima dos outros três e dava tantos poderes a Dom Pedro I que ele podia dissolver o Congresso e até nomear os presidentes das províncias, que são os atuais governadores. Os nordestinos estavam tão revoltados com isso que tinha 2 jornais que faziam duras críticas a Dom Pedro I. O jornal Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, e o jornal Tifes Pernambucano, de Frei Caneca. Detalhe, os 2 já tinham participado da Revolução Pernambucana de 1817. Frei Caneca dizia que o poder moderador era a mola mestra de toda opressão. Além disso, havia a crise econômica, porque em Pernambuco, os preços dos produtos que se exportavam estavam cada vez mais baixos. Do açúcar, do fumo, do algodão. Em compensação, os preços dos alimentos de primeira necessidade cada vez mais altos. E ainda assim, o Dom Pedro I continuava cobrando altos impostos. Bom, só faltava uma faísca, uma gota d'água para começar uma revolução. E foi assim que ocorreu no dia 2 de julho de 1824, quando Dom Pedro I demitiu o presidente da província, que era o Paes de Andrade. É aí que os pernambucanos se revoltam, tomam o governo, se separam do Brasil, proclamam a República, e os principais líderes são esses 3 que eu falei: Frei Caneca, Cipriano Barata e o próprio Paes de Andrade. Olha, alguns líderes como Frei Caneca eram abolicionistas, defendiam o fim da escravidão, mas a maioria deles eram grandes proprietários e não queriam o fim da escravidão. Por isso, esses grandes proprietários, assustados com a ideia de libertação dos escravos, foram abandonando o movimento. E isso foi enfraquecendo um pouco o movimento. Mas o interessante é que não foi só Pernambuco que proclamou a República. Outras províncias seguiram o exemplo: Ceará, Rio Grande do Norte e, de acordo com esta fonte, Alagoas e Sergipe também. Um major que fazia parte dessa Confederação do Equador redigiu um manifesto dizendo que ela deveria seguir o exemplo da Revolução Haitiana.
Só que isso assustou demais, não só os inimigos da Revolução, mas também os aliados. Como que Dom Pedro I resolveu essa situação? Dom Pedro I pediu empréstimos a bancos ingleses na ordem de 1 milhão de libras esterlinas e contratou o almirante Thomas Cochrane para cercar por mar os nordestinos. Contratou também o general brigadeiro, ou brigadeiro-general, Francisco de Lima e Silva, para comandar o exército. E os nordestinos só conseguiram resistir por quase 2 meses. A repressão foi bem violenta e foi sufocada. A Confederação do Equador chegou ao fim. Muitos foram presos e 16 líderes foram condenados à morte, inclusive o Frei Caneca, que foi condenado à morte pela forca. Só que Frei Caneca era tão querido que quando chamaram o Carrasco para enforcá-lo, o Carrasco se negou. Frei Caneca teve que esperar sua execução num quartinho tão pequeno. Era um quarto onde guardava-se as cabeças de quem era executado. E qual é o fim do Frei Caneca? Frei Caneca, ninguém queria enforcá-lo. Quando chamaram um escravo e prometeram a liberdade para o escravo para enforcar o Frei Caneca, o escravo se negou. Castigaram o escravo e mesmo assim ele se negou. Então o povo pedindo a liberdade de Frei Caneca, o governo de Dom Pedro não viu outra alternativa. Condenou ele à morte por fuzilamento. E um batalhão de soldados, lá vários soldados, atiraram no Frei Caneca. Dizem algumas fontes que teve soldado que desmaiou. Frei Caneca se tornou um mártir da Confederação do Equador. E assim, pessoal, encerramos mais um assunto. Espero que vocês estejam estudando História do Brasil nessa quarentena. Valeu, classe!